para não passar em branco. Apagão foi causado por baixo desempenho em equipamentos de usinas eólicas e solares. Manchete do Estadão. Lula se reúne com Campos Neto pela primeira vez nesta quarta. Relembre as críticas do petista. Matéria do Estadão. Existe ainda uma desconfiança sobre a execução do arcabouço fiscal, diz Galípolo, também chamada do Estadão. STF deve definir hoje tese final do julgamento sobre o marco temporal. Polícia Federal deflagra a 17ª fase da Operação Lesa Pátria. 5 homens morrem e 2 ficam feridos em ação policial na Bahia. O número de mortes em confronto com a polícia em setembro sobe para 50, diz G1. PF cumpre 3 mandatos de prisão preventiva na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, matéria do R7. O presidente do Tigres, da Colômbia, é assassinado após derrota do time em casa. Olha só, hein? Deputado André Janones é agredido por Evair Melo na Câmara. Manchete disto é: farmacêuticas abandonam pesquisas de superbactérias, já matam 1 milhão ao ano. Tá aí a manchete da UOL Notícias. Rio pode ter a maior temperatura do ano nesta quarta-feira. Jornal do Brasil. 8 de janeiro, Ministério da Defesa preparou minuta de GLO para fazer operação militar contra atos golpistas. Da matéria de O Globo. Lembrando que o presidente Lula, sobre essa última matéria, falou que se acionasse esse instrumento, configuraria o golpe. Então, aí, essa questão. Qual delas, nenhuma delas, todas elas, fiquem à vontade. Eu vou falar sobre essa notícia que mostra das farmacêuticas abandonarem essas pesquisas, né? E diante disso, essa escalada dessas superbactérias, o que é uma judiação. E falo aqui como irmã de farmacêutica, irmã de outras pessoas na área da ciência, né? É uma judiação e veja, o investimento nesse tipo de pesquisa e estudo é defasado, a gente sabe, e deveria melhorar. Então fica aqui um alerta, né? Tem tanta coisa importante para a gente discutir nesse país e no mundo também, né? E essa questão das pesquisas farmacêuticas de medicamento para essas superbactérias é uma delas, que merece uma atenção maior e verba também, né? Para que esse tipo de pesquisa seja fomentado e seguido. Pesquisa e investimento. Pesquisa e saúde é muito mais do que investimento, né? Qualidade de vida, buscar aí uma condição ainda melhor na longevidade, nos malefícios que afetam o homem. O que leva uma farmacêutica a tirar o pé e falar não vamos pesquisar sobre essas superbactérias? Nós falamos na semana retrasada sobre o sírio-libanês, né, que tem todo um protocolo sendo implementado para a questão das infecções hospitalares, né, generalizadas, que acabam matando muito. Né? E isso preocupa mesmo, criou-se todo um protocolo agora sobre essa ação. Fica aí o questionamento. O que leva uma farmacêutica a agir dessa forma? Não pode passar em branco. Eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro foi o comentário ali da reportagem dizendo que o deputado André Janones foi agredido. O deputado André Janones, ele tem um largo histórico de confusões, né? Ele é um dos caras que mais provocam ali dentro do Congresso Nacional, depois ele acaba saindo de vítima. Eu vi a cena inteira. Ele não foi agredido. Ele partiu para cima de um monte de gente e depois se fez de vítima. Mas isso é comum. A gente sabe como é que a esquerda... Aliás, é o modo operandi do André Janones e foi assim durante toda a campanha, né? Exato. Ele provoca, ele faz as ilações e depois, quando ele é respondido à altura, o lado se curioso, faz de vítima. O lado curioso do André Janones é que parece que ele tem uma permissão, né? Que nem a gente brinca aqui falando do 007, permissão para matar. O André Janones parece que ele tem permissão para provocar, para fazer tudo o que ele quiser, né? Então, e aí fica por isso mesmo. Ofender. E aí fica por isso mesmo, é mais um dia neste circo chamado Congresso Nacional. Vou pedir para mostrar a matéria, a foto da matéria aqui. O que me chama a atenção, eu vou pedir para vocês, é assim, a gente está vivendo um grande Big Brother. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas envolvidas diretamente, certo?
e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas com o celular ligado. É uma loucura isso. Batendo foto. É uma loucura. Sem contar esse que bateu a foto lá de cá. E sem contar a câmera oficial da TV Câmara que tá filmando tudo também. É uma loucura isso. Além de uma loucura, né? E tirando aquela história, seria cômico se não fosse trágico. Porque você veja, nós estamos. Essa cena, né, grotesca e de péssimo protagonismo, está dentro do Congresso Nacional. Agora veja a situação que nós chegamos, né? Tanta coisa importante para discutir, para resolver. Acabei de falar aqui sobre as farmacêuticas que não têm incentivo e por isso, né, cancelaram aí pesquisas importantes. Meu Deus do céu, será que não tem nada melhor? O nosso dinheiro, porque nós é quem pagamos a conta de tudo que vocês estão vendo aí, desde esse copinho de água, o salário dos deputados e tudo mais. Essas pessoas também são... Exato, com certeza são corporativas. Essas pessoas nos representam? Essa é a pergunta que é o ministro dos Direitos Humanos. Olha, Márcio, eu vou dizer uma coisa. É lamentável. Você deve se recordar sobre aqueles espetáculos grotescos que existiam, chamado telequete. Eu acho que poderia aí fazer um telequete com deputados para pelo menos tornar a coisa engraçada e divertida, né? Nível, né? Tem que melhorar o nível, né? Chegar no telequete tem que melhorar o nível. Já que para ser parlamentares, né, para atuação como parlamentar, eles já não são bons, eles não fazem o que é necessário, talvez pro telequete tenha alguma serventia. Não sei, talvez. Tá aí a ideia, mas então eu não podia deixar de trazer essa foto, porque ela realmente mostra um triste, universo e o brasileiro uma fica cena olhando, muito triste. Eu já vi isso em algum lugar, num boteco aqui perto, numa situação... Tá aí, ó. Olha a situação aí, todo mundo, 8... Lembram daquele programa Gigantes no Ringue? Não tinha um programa chamado... Sim, que é meio que na base do telequete. Meio na esteira do que o doutor José Luiz exatamente. falou. Infelizmente é isso. Coisa triste, né? Não, realmente a gente chega a essa situação. Bom, e Lula nas redes sociais falou a respeito de Janja, matéria que foi dada pelo jornalista da Folha de São Paulo, de que ela iria acompanhar o ministro, que ele estava fazendo, ia fazer as vezes do presidente do Rio Grande do Sul. O presidente que disse que não era nada disso, que a agenda do ministro foi alterada, porque o governador vai estar em São Paulo, em Brasília, e não seria de bom tom os ministros estarem no estado fazendo as verificações, né? Então, tá aí a resposta do presidente nas suas redes sociais, desmentindo, falando que é fake news, a nota dada pela Folha, pelo jornalista da Folha. Eu não duvido, eu vou dar minha opinião aqui, que ainda não é proibido. A meu sentir, e a opinião que eu tenho a respeito disso é que o presidente Lula talvez tenha reconsiderado por conta da repercussão. Porque não tenho dúvida não que se a mídia, a opinião pública não batesse nessa questão, é possível sim que ele colocasse a Janja, né, a dona Janja, nesse papel. Porque a verdade é que a gente sabe que ela protagoniza o governo ao lado do presidente Lula. Prova disso é que dizem os bastidores, né, que há entreveros entre ela e o pessoal lá do governo, que ela tem uma sala, um gabinete próprio de onde despacha. Veja que nas viagens ela está sempre junto, né? No G9, como diz ela, G29, não sei o que ela é G20, ela colocou G29, né? Tweetou errado ainda. Ela foi a única primeira-dama que compareceu a reuniões que tradicionalmente só vão os presidentes, ficou meio apartada das primeiras damas. Então, ela busca esse protagonismo e não duvido que, se a opinião pública não bater de frente, é bem provável sim que nós temos uma presidenta interina enquanto o presidente Lula estiver afastado por conta da cirurgia que vai fazer. Mas, dentro das 4 linhas constitucionais da Carta Magna, ao afastamento do presidente, quem assume é o vice-presidente, que foi eleito para isso. Exato. A primeira-dama tem as suas funções como primeira-dama. Essas questões, né, sociais. Que a gente não vê, diga-se, né? Haja vista a tragédia no Rio Grande do Sul, onde a dona Janja nem passou perto.
Então a gente tem aí, né, sempre houve esse posicionamento das primeiras damas, salvo Itamar. Na questão social, na questão... Salve Itamar Franco, né? Salve Itamar. E a presidente Dilma, Itamar, né? Itamar tinha um longo histórico aí de E a presidente Dilma também, não tínhamos essa figura. E aí essas figuras sempre foram norteadas aí sobre assistência, sobre essa questão da assistência social, sobre os fundos, sobre esse trabalho, junto a essa questão que envolve a solidariedade, né? Do governo em si e a presença do governo. Quer dizer, a viagem dela ao Estado, sem dúvida, faz parte de um contexto onde ela está inserida. Essa questão de colocá-la diante... Como figura aí de já chefe vai de do frente, executivo. Não tem essa envergadura política, muito menos eleitoral, para assumir uma situação como essa e nem foi eleita para tanto. Então, um pouco previsão, salvo o melhor juízo, não existe essa previsão. Não existe essa possibilidade, existe um vice-presidente. Esse é o famoso, vamos colocar os pingos nos is. A deslumbranja, ela não teve nenhum voto. Ela apenas e tão somente é a esposa do presidente da República. Ponto. Ela não tem nenhuma função institucional que dê a ela algum tipo de validação política. Ela não foi eleita. Então, se há uma ausência ou impedimento do presidente da República, que fique o vice, senhor Geraldo Alckmin. Acabou. O vice é o presidente da Câmara. Sim, exatamente, aí segue aquela linha de sucessão. Mas... E então, não adianta querer reinventar a roda. O que está ali, está ali. Como primeira-dama, ela pode ir e deve ir, sem dúvida que é necessário a presença dela em todas as 4 linhas do território nacional. Agora, representante do governo é outra coisa. É outro patamar. É isso. É basicamente isso. Bom, e a questão do apagão, culpa do vento e do sol, né? Sempre tem um culpado e geralmente o culpado no Brasil ele é São Pedro. São Pedro ele tem uma costa larga. umas costas largas e ele tem um histórico de culpas enorme. Se teve um alagamento, quem é o culpado? São Pedro. Se teve chuva, São Pedro. Se teve excesso de vento, São Pedro. Tudo é culpa de São Pedro. De vento, São Pedro. Falta de sol, São Pedro. Ou seja, os nossos agentes políticos, eles são completamente isentos de culpa, de planejamento, de absolutamente tudo. O Brasil não tem estrutura para nada, mas o culpado é sempre São Pedro. Eu já tinha dito que ia convocar Moisés para fazer a travessia seca, né, do Canal de Santos. Chamar também só Jesus para assumir o STF, de acordo com o que o Lula declarou. Sim. E agora, diante dessa situação, São Pedro vem assumir também Minas Energia, porque está precisando. O jeito. Seria um ótimo ministro, muito melhor do que temos visto. Minas Energia, porque está precisando. Agora, o operador do sistema, o operador nacional do sistema, disse que foi uma questão de que houve uma redução na produção da energia eólica e também na solar. Então houve essa questão. Se tivesse falado, boicote, houve uma sabotagem. Não, na verdade, é uma coisa só, existe mais consumo do que produção. Basicamente isso. 10 horas mais 11 minutos. Mais alguma dessas aqui? Eu queria destacar sobre o clima. Falaram que no Rio de Janeiro nós vamos ter o dia mais quente do ano. No último domingo destacaram também que São Paulo teria o dia mais quente do ano. Não teve. Eu queria entender o porquê de tanto alarde climático que está acontecendo. Sempre fez calor no Brasil. Anos em que temos o El Niño, temos calor. Olha só que coisa impressionante. Eu não consigo entender, de verdade. É lógico que a gente passa aí por algumas mudanças climáticas, o clima está se alterando como sempre se alterou na história do planeta. Agora eu não sei porquê de tanto alarde, tanta coisa. Parece que estão querendo assustar alguém com calor. Gente, brasileiro sempre conviveu com calor. Nós vivemos em um país tropical. O calor faz parte do nosso dia a dia. Não consigo entender. Vamos falar, no domingo, no sábado e domingo, foi 2 sóis para cada um, né? Foi. Inclusive eu estava correndo de kart, né? Sofri um pouquinho lá no kart, mas nada que alterasse o preço do dólar, como eu costumo brincar. Então tá tudo tranquilo.